Lobos no rebanho. A gente sempre ouve falar sobre essa expressão de lobo no meio do rebanho, mas de fato, o que seria isso? No capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo está se despedindo dos irmãos, dos líderes ali da igreja de Éfeso, e olha o que diz a partir do verso 29. Sei, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Essa ideia de lobos não era presente somente no ministério e na época de Paulo, mas também e principalmente hoje em dia. E esses lobos não são aqueles animais que vivem lá no meio do mato, mas são aqueles que estão no meio do rebanho do Senhor Jesus. Aqueles que estão tentando destruir o rebanho, devorar o rebanho. E esses efetivamente não são o diabo personificado, mas são pessoas que querem trair, ou querem atrair, ou querem distorcer e desviar os filhos de Deus da verdade. E é interessante que o apóstolo Paulo fala que esses lobos vêm de fora, se infiltrarão no meio do rebanho, mas também o apóstolo Paulo diz que no meio deles se levantarão pessoas querendo distorcer a verdade. E aí no começo do verso 31, Paulo diz, por isso, vigiem. Por isso vigiar é importante. Por isso é preciso evitar ser o tipo de cristão que só vai na igreja. É preciso ser o tipo de cristão que aprende da palavra de Deus, que entende o que Deus quer para a sua vida, que estuda e examina aquilo que estão ensinando. É interessante que no verso 29 e no verso 30, o apóstolo Paulo não está falando que inventarão mentiras do nada, porque é muito mais difícil você distrair ou distanciar os cristãos da palavra de Deus com mentiras completas. Mas o apóstolo Paulo diz que distorcerão a verdade. Eles vêm distorcer a verdade. Ou seja, vão pegar o texto bíblico e falar que, olha, esse texto bíblico, na verdade, não está falando isso que você acha que está falando. Na verdade, o texto bíblico está falando isso, para poder distorcer essa verdade e atrair discípulos. Ora, nós estamos vivendo num mundo ao qual nós vemos muito disso acontecendo. Muitas pessoas se dizem cristãos, muitos líderes de igrejas dizem que estão pregando a palavra de Deus, mas na verdade o que estão fazendo é distorcendo a palavra para os seus interesses próprios. Por isso, a recomendação de hoje é: vigiem. Não se deixe levar pelo que as pessoas falam. Olhe a palavra de Deus, pesquise, aprenda da palavra de Deus, e quando você estiver ouvindo uma mensagem, inclusive esta, vá até a Bíblia e veja se realmente isso é verdade. Ore ao Senhor para abrir os seus olhos, para abrir a sua mente, para entender somente a vontade dele e não a vontade de lobos que querem tragar e destruir o seu relacionamento com Deus. Então, vigie e Deus estará sempre com você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.